Olá, cursista! Este é o nosso segundo encontro de metodologia de projeto de pesquisa. Na aula anterior, nossos principais temas foram apresentar o conceito de ciência e relatar os seus objetivos, destacar as diferenças entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, e além destes, definir diferentes métodos da pesquisa científica. Nesta aula, iremos abordar os seguintes temas: técnica de leitura e redação e apresentação de trabalhos científicos. Os nossos objetivos de aprendizagem são conhecer a importância da leitura para o desenvolvimento de competências e habilidades intelectuais e sua aplicação em projetos de pesquisa. Dominar as técnicas e as finalidades da leitura para que a análise e a interpretação de texto seja mais eficiente. Empregar técnicas de sublinhar, esquematizar e resumir. Reconhecer e aplicar algumas regras da ABNT para redação e apresentação de trabalhos técnicos científicos. Além destes, iremos também identificar os vários tipos de trabalhos acadêmicos e quais são os seus objetivos. Você gosta de ler? Nessa nova etapa de estudos, já reconhece os elementos básicos que compõem um texto científico? Estas são as perguntas que iremos tentar responder. Para isso, assiste a nossa aula com atenção e busque discutir as suas dúvidas com os tutores, colegas e também com o professor no ambiente virtual. Participe das atividades. Conto com vocês. Hoje vou passar para vocês uma dica sobre leitura. Existem alguns motivos que reforçam a importância da leitura. Todo mundo sabe que ler é essencial, mas a maioria acha muito difícil. Com o intuito de despertar o seu interesse pela leitura, vejamos alguns motivos pelo qual você deva começar ou continuar a manter o seu hábito de leitura. Em primeiro lugar, entendimento. Uma boa leitura leva a pessoa ao entendimento de assuntos distintos. Afinal, entender, compreender e perceber são objetivos da leitura. Cultura. Através da leitura, temos a possibilidade de ter o contato com várias culturas diferentes. Sabemos como determinado povo se comporta, os motivos pelos quais agem de forma distinta que a nossa. Além disso, compreendemos melhor o outro quando passamos a saber a história de vida que o cerca. Consequentemente, lidamos melhor com as diferenças. Terceiro, reflexão. Lendo, nós nos tornamos mais reflexivos, ou seja, formamos uma ideia própria e madura a respeito dos fatos e das pessoas. Quando temos o entendimento dos vários lados de uma mesma história, somos capazes de refletir e chegar a um consenso que nos traz o conhecimento pessoal. Assim, a leitura é extremamente importante. Orientações técnicas para a leitura. Prezado estudante, você, antes de tudo, deve assumir uma postura de curiosidade em relação aos conteúdos de cada disciplina, tendo por meta o domínio dos conteúdos técnicos e científicos dessas disciplinas. Portanto, a leitura atenta, problematizada e crítica é indispensável para você conseguir com o êxito desejado. Sabendo da importância da leitura para você conseguir o êxito nos estudos iniciais e posteriores, em cursos de atualização
ou mesmo quando você for cursar uma graduação. Estamos, assim, recomendando que você adote como diretriz de estudos as orientações do professor Severino, 2002, citado no material de estudo. Prezado cursista, agora vamos apresentar as orientações técnicas para uma boa leitura, segundo o professor Severino, 2002. Uma boa leitura, ela se inicia pela análise textual. O que é a análise textual? A análise textual é uma primeira aproximação com o texto indicado. Você realiza inicialmente um levantamento esquemático de toda a unidade, destacando vocabulários e conceitos mais importantes que são apresentados no texto. Assim, a análise textual é a primeira leitura a ser desenvolvida. Após a análise textual, nós então passamos para a segunda etapa, que se refere à análise temática. Aqui, estudante, você buscará o entendimento e a compreensão da mensagem do autor. Você deve procurar destacar os principais questionamentos, como: qual é o objetivo desse texto? Qual é o principal tema? Quais são os conceitos apresentados pelo autor? Que posições este escritor assume em relação a essas ideias? Num terceiro momento, nós então passamos para a análise interpretativa. A análise interpretativa se refere a uma avaliação crítica das ideias do autor. Neste momento, você vai observar a coerência e a validade da argumentação, além de pontos importantes como a originalidade, a profundidade no tratamento do tema e também as conclusões. Como quarto ponto, apresentamos a problematização. Caro estudante, neste momento é importante que você compare os argumentos do autor analisado com a proposição de outras pesquisas. Mais uma vez, a leitura é fundamental para acessar outras fontes de informação e realizar relações entre uma pesquisa e outra. Como quinta etapa e o último passo, nós temos a síntese pessoal. A síntese pessoal é a apropriação das ideias do autor diante dos problemas e sugestões encontradas. É a partir deste domínio que você irá fazer a aplicação do que foi aprendido, como, por exemplo, o que você entendeu e quais as relações que você encontrou entre essa pesquisa e essa que você está fazendo. Então, nesse sentido, partindo da análise textual até a síntese pessoal, nós vamos percorrer um caminho analítico em relação aos textos científicos. Veja que este esquema apresenta um ciclo aonde você realmente aprende o conteúdo apresentado. Já sabemos a importância da leitura em nossas vidas. Temos também o conhecimento que a leitura é sinônimo de conhecimento e que conhecimento pode nos ajudar a alcançar nossos objetivos pessoais e profissionais. Bom, mais importante do que ler é compreender integralmente aquilo que se leu e, acima de tudo, memorizar. Muitas pessoas têm dificuldade de memorizar, o que atrapalha bastante o processo de aprendizado, além de gerar uma grande frustração. Se você tem essa dificuldade, não se desespere, esse é um problema comum.
Ainda mais nesses tempos em que somos bombardeados por um excesso de informação que nem sempre se transformam em conhecimento. Esse é um problema contemporâneo, pois temos facilidade para acessar diversos conteúdos e estamos o tempo todo expostos a uma gama muito grande de informações e nem sempre a nossa memória sabe o que fazer com ela. Para que nada disso passe batido e que você consiga aproveitar ao máximo as suas leituras, é indispensável que você utilize o passo a passo que acabamos de apresentar. Qual então é a melhor técnica para a leitura? O nosso material nos dá um passo a passo indicando as etapas de uma boa leitura. Segundo as indicações de Medeiro 2008 apresentado no nosso material, as principais questões que se referem à leitura são, em primeiro momento, atenção. Ou seja, é muito importante de ao realizar a leitura que nós estejamos focados naquilo que o texto tem nos apresentar. No segundo momento, a intenção. Por que a intenção é importante? Porque na pesquisa científica, a nossa busca textual, ela tem um objetivo específico. Então, nós não pesquisamos todos os textos, nós temos temas específicos que queremos pesquisar. Num terceiro momento, é importante a reflexão. A ciência não é uma repetição daquilo que se conhece. A ciência, ela é desenvolvida para que você, a partir do conhecimento de outros autores, possa refletir sobre determinado conceito. Um outro ponto muito importante é o espírito crítico. Nós não temos que concordar com todas as obras que lemos. O ser humano, a partir da sua realidade, da sua experiência de vida, ele é capaz de concluir hipóteses positivas ou negativas. Além disso, é importante que você analise muito detalhadamente todos os detalhes de um texto científico. Quem são seus autores, qual é o ano de publicação, qual instituição em que aquela pesquisa foi realizada, entre outros detalhes. Depois, é importantíssimo que você consiga sintetizar a leitura, ou seja, a partir do texto do determinado autor, quais são os pontos principais. Todo texto tem os seus pontos principais. E, levando em consideração a realidade da vida moderna, é importante também que tenhamos velocidade para que possamos ler. Nesse sentido, fica uma dica muito importante sobre a realização da leitura. Após a leitura e o passo a passo apresentado por nossos autores, faça esquemas daquilo que você leu. A partir da execução de esquemas e de resumos, você pode resumir de forma simples, objetiva e eficiente a leitura realizada. Dessa forma, leia e continue lendo. Vamos agora mostrar um exemplo de como realizar uma boa leitura. Fiquem atentos. Então, temos aqui, como combinamos, mais um exemplo de um artigo retirado da Revista Brasileira de Educação Ambiental. Lembrando que educação ambiental é o nosso tema escolhido. Esse artigo, ele possui 9 páginas e nós iremos aqui fazer uma leitura simplificada desta obra. Primeira coisa que nos chama a atenção no texto é o título. No caso é Percepção dos alunos do ensino médio sobre a educação ambiental em Tefé, Amazonas.
Então, pelo título, eu já consigo indicar a respeito do que a pesquisa se trata. Neste caso, este texto, ele é composto por um grupo de autores, né? No caso aqui, são 5 autores. Nós não iremos ler todo o texto, mas você em casa pode fazer a leitura deste artigo e de outros, muito importante. Mas vamos observar o resumo, lembrando que o resumo é uma parte muito importante de um trabalho científico. A educação e a percepção ambiental despontam como armas na defesa do meio ambiente natural e ajuda a reaproximar o homem da natureza, garantindo um futuro com mais qualidade de vida para todos, já que desperta uma maior responsabilidade e respeito dos indivíduos em relação ao ambiente em que vivem. Este trabalho tem como objetivo avaliar o nível de percepção dos alunos do ensino médio, primeiro e segundo ano, sobre a educação ambiental. Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário com 10 perguntas. A pesquisa foi realizada com 70 alunos de uma escola com ensino médio em Tefé, Amazônia. A partir das análises das respostas, pôde-se constatar que o meio ambiente é percebido pelos alunos de diferentes formas, englobando os aspectos bióticos, abióticos e sociais. Há uma grande preocupação por parte dos estudantes com a degradação ambiental que vem ocorrendo em sua cidade. Então vamos observar, após a leitura exploratória, nós vamos identificar os elementos principais desse texto. Então, a primeira questão se refere à educação e à percepção ambiental. Educação e percepção ambiental é o tema da pesquisa. Seguindo, então, no texto, depois nós temos um ponto muito importante em que o autor apresenta o objetivo do trabalho. E no caso, o objetivo do trabalho é avaliar o nível de percepção dos alunos do ensino médio. Então, avaliar a percepção dos alunos seria então o objetivo do texto. Mais à frente, ele vai apresentar, não utilizando a palavra metodologia, mas ele explica como a pesquisa foi realizada. Então, ele descreve: a pesquisa foi realizada com 70 alunos de uma escola com ensino médio em Tefé, aonde, a partir da aplicação de questionários, foram realizadas as análises sobre o meio ambiente. Então, a aplicação de questionário e a análise desse questionário é o que nós vamos definir como metodologia do trabalho. E para finalizar, o autor nos dá algumas indicações do resultado dessa pesquisa, em que aparece na última frase: há uma grande preocupação por parte dos estudantes com a degradação ambiental. Então, essa preocupação nós vamos entender como resultado da pesquisa. Então, isso significa que, neste resumo, nós podemos encontrar os elementos principais da pesquisa, que são tema, objetivo, metodologia e resultado. Dessa forma, então, eu faço uma leitura exploratória e crítica a respeito deste texto. Após a leitura analítica e crítica de um texto científico, vamos para o segundo passo, que é a elaboração do resumo. O resumo é a síntese de todo o conteúdo estudado, sendo uma das principais técnicas de estudo que temos. Ele é de suma importância para a fixação e aprendizagem, além da manutenção do conteúdo no cérebro.
O resumo pode ser feito de várias maneiras: fichas, mapas mentais ou mesmo no próprio computador. Palavras-chave também devem fazer parte do nosso resumo. Às vezes, uma única frase é capaz de te fazer lembrar de toda uma disciplina que foi estudada. Uma das maneiras mais práticas para fazer o resumo é por meio de fichas de leitura. Coloque nelas tudo o que considere importante e depois faça uma revisão por meio dessas fichas, sobretudo os documentos que exigem memorização ao longo do prazo. Mas não existe apenas um tipo de resumo. Vamos entender quais os tipos de resumo? Bom, segundo os autores do nosso material, existem diversos tipos de resumo. O primeiro deles se refere ao resumo indicativo ou descritivo. Esse resumo faz referência às partes mais importantes que compõem um texto, utilizando sempre de frases curtas, sendo que essas frases correspondem a um elemento muito importante da obra. A elaboração de um resumo nunca vai dispensar a leitura completa de um texto. Assim, sempre que você for ler, dê preferência ao texto completo, não a um resumo de outra pessoa. Segundo tipo de resumo, resumo informativo ou analítico. Esse tipo de resumo, ele contém as informações principais apresentadas no texto e permite dispensar a leitura desse novamente. Portanto, é um resumo mais amplo, que indica e descreve partes importantes do texto. O resumo informativo ou analítico, ele tem a finalidade de informar o conteúdo e as principais ideias do autor. Esse tipo de resumo, ele é muito indicado ao trabalho que estamos realizando na nossa disciplina. Resumo crítico. O resumo crítico, ele consiste na condensação do texto original e sua extensão, mantendo as ideias fundamentais. Mas um detalhe muito importante do resumo crítico é que, ao final, o aluno exprime as suas opiniões e o comentário a respeito do texto lido. O resumo crítico, ele é o desenvolvimento do resumo analítico. Um outro tipo de exemplo de resumo é a resenha. Apesar de ter um nome diferente, a resenha é um resumo crítico, mais abrangente. Ela, além de reduzir o texto, permite opiniões e comentários, incluindo inclusive julgamentos de valor, como comparações entre uma obra e outra. A resenha é um resumo crítico comentado, aonde você destaca a relevância dessa obra em relação a outras do mesmo gênero. É muito desenvolvida para livros. Além da resenha, temos também a sinopse. Sinopse é um tipo de resumo aonde indica-se elementos principais como tema, assunto da obra e as suas principais partes. Ela trata de um resumo muito curto, muito direto, elaborado apenas para indicar a obra e as suas principais importâncias. A sinopse, ela é muito utilizada, por exemplo, em capas de livros, onde vai se apresentar a importância de determinada obra. Bom, agora que entendemos a importância da leitura e as técnicas para a execução de uma leitura eficiente, vamos então à nossa unidade 4. Nela, tratamos da redação e a apresentação dos trabalhos técnicos científicos. Os objetivos da aprendizagem da unidade 4 se referem ao reconhecimento e aplicação das regras da ABNT para a apresentação de trabalhos técnicos científicos. Identificar
os vários tipos de trabalhos acadêmicos e seus objetivos. A redação é uma forma de comunicação escrita que deve ser acessível a pessoas interessadas em entrar em contato com determinada área do conhecimento. Por isso, ao redigir um trabalho científico, é necessário que se leve em conta o perfil do leitor que irá ler. Se você pretende se comunicar, é preciso aprender a escrever de maneira clara e compreensível. Dentre os aspectos que podem tornar uma redação científica mais inteligível, podemos destacar a clareza e a precisão devem ser demonstradas numa redação científica, quando as ideias expostas pelo autor não deixam dúvida quanto à sua interpretação. Na língua escrita, não se pode utilizar a mesma linguagem da língua falada. A língua escrita deve ser mais formal do que a linguagem oral, sobretudo pela necessidade de ser mais exata e de ter mais precisão. Para isso, devemos ter cuidado com as regras gramaticais e a pontuação. Assim, não escrevemos como falamos. A redação científica deve obedecer a uma lógica de pensamento, tomando-se cuidado em evitar o excesso de verbalismo e de prolixidade, ou seja, muito complexo. Além, evita-se também a adjetivação, bem como argumentações emotivas ou sentimentais, frases feitas ou terminologia técnica em excesso. Deve-se ainda evitar a cacofonia, ou seja, erros de linguagem e expressões tidas como os vulgares ou gírias do momento. Assim, vamos compreender os tipos de trabalhos técnicos científicos que existem. Bom, querido cursista, nós temos vários tipos de trabalho técnicos científicos. E esses trabalhos, eles têm uma diferença com relação ao nível de pesquisa e profundidade. Então, o primeiro tipo de trabalho que nós temos é o projeto de pesquisa. Através do projeto de pesquisa é que você vai acessar todos os outros trabalhos, como a monografia, a dissertação e a tese. Além disso, nós temos também os relatórios de pesquisa, os relatórios técnicos científicos. Um relatório de pesquisa ou técnico-científico, ele é um resultado de um projeto anterior da pesquisa. Então, primeiro desenvolve-se um projeto após os relatórios de pesquisa ou técnicos científicos. Como resultados dos projetos de pesquisa, nós também podemos incluir esse grupo aqui de 3 trabalhos, que é a monografia, a dissertação e a tese. Monografia normalmente se desenvolve no curso de graduação e pós-graduação, lato sensu. A dissertação, ela é resultado de uma proposta de pesquisa a nível de mestrado e a tese, ela é consequência de um doutorado. Apesar de estarem na mesma família, na família dos trabalhos científicos, eles têm uma diferença com relação ao nível de profundidade, aonde da monografia à tese nós temos os trabalhos dos mais simples ao mais complexo. Então, a tese é o trabalho mais complexo da pesquisa científica. Por quê? Porque a tese, ela apresenta um conhecimento novo. Normalmente, na nossa carreira acadêmica, nós passamos por essas etapas. Desenvolvemos monografia, dissertação e a pós-tese. Além desses, também é importante citar o resumo crítico e o artigo científico. Todos esses trabalhos são trabalhos técnicos científicos que exigem
além de uma redação clara, objetiva e pautada nas normas da ABNT, também com os elementos básicos da pesquisa científica. Portanto, apesar de serem diferentes, os trabalhos técnicos científicos também possuem algumas similaridades. Como vocês podem ver, existe uma diversidade de trabalhos, mas eles possuem suas diferenças com relação ao nível de profundidade e de complexidade. Por exemplo, se compararmos um artigo científico a uma tese. Então agora eu vou mostrar para vocês dois exemplos. Então, vamos aos exemplos dos trabalhos científicos. Não poderemos mostrar todos, mas eu escolhi dois emblemáticos. O primeiro trata-se de uma tese de doutorado da Maria Jaqueline Girão Soares de Lima, e o nome dela a ser citado seria Lima. Essa tese de doutorado, ela foi desenvolvida na Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi publicada em 2011, intitulada A Disciplina Educação Ambiental na Rede Municipal de Educação de Armação de Búzios, investigando a tensão entre disciplinaridade e integração na política curricular. Observem que esse trabalho tem 256 páginas e que a tese de doutorado, como mostrado anteriormente, é o nosso trabalho mais complexo na carreira científica. Mais à frente no seu trabalho, após os elementos pré-textuais, a autora nos apresenta o resumo da pesquisa. Neste resumo, que não iremos ler agora nesse momento, nós vamos ter a oportunidade de encontrar todos os elementos básicos da pesquisa, onde a autora vai apresentar o objetivo do texto, a metodologia, a justificativa e os resultados finais. Então, a partir do resumo, você consegue ter uma ideia geral do trabalho. Lembrando que nunca podemos deixar de ler o trabalho na íntegra. Agora, uma coisa muito importante que eu queria mostrar para vocês nesse trabalho é o sumário da autora. Porque nós vamos observar, a partir desse sumário, a profundidade da pesquisa teórica da autora. Vocês vão observar que no capítulo 1, ela vai discutir a caracterização do município em que ela fez a pesquisa dela. Vamos observar que no capítulo 2, ela vai discutir a criação dessa educação ambiental no contexto dela. No capítulo 3, ela vai fazer um trabalho a respeito da educação ambiental, no ponto de vista epistemológico, ou seja, do ponto de vista conceitual. E por fim, já no capítulo 4, ela vai discutir os resultados da pesquisa dela, que é a relação da indisciplina e disciplina no contexto da educação ambiental. Então, nós conseguimos observar que o texto dela é amplo, profundo e com uma discussão bastante desenvolvida do ponto de vista teórico e também da aplicação de caso. Após a apresentação superficial de uma tese, eu irei apresentar para vocês o estudo analítico de um artigo científico. Veja só o exemplo. Bom, aqui nós temos uma segunda tipologia de trabalho científico, que é um artigo científico. Observem a diferença em vários pontos, principalmente com relação ao tamanho. Veja que o artigo científico ele tem 10 páginas. Esse artigo científico intitulado Educação Ambiental e Meio Ambiente, as práticas pedagógicas dos professores da educação básica de Palmas, Tocantins. Este trabalho, que é também a consequência de uma pesquisa, de um projeto científico, ele no caso já é uma obra de dois autores, a Berenice Aires e o Rogério Pereira. Neste trabalho, eles têm como objetivo investigar como as representações sociais sobre o meio ambiente e a educação ambiental de 71 professores de 15 escolas de educação básica da cidade de Palmas.
Veja que é um trabalho mais sintético, mais resumido, aonde que nós não vamos ter o desenvolvimento tão amplo de uma pesquisa teórica, porém, mesmo sendo mais sintetizado, apresenta os pontos importantes da pesquisa, que se refere ao seu objetivo, não é? Também em relação à questão da metodologia e também a indicação de alguns resultados preliminares em relação a essa pesquisa. Podemos, assim, observar que, apesar de distinto, qualquer texto científico possui os elementos básicos. E quais são esses elementos básicos? Tema, objetivo, justificativa, metodologia, revisão teórica e referências bibliográficas citadas segundo as normas da BNT. Dessa maneira, o estilo da redação deve ser claro, preciso e devidamente referenciado. Vimos alguns exemplos de tese e artigo científico. Agora, vamos colocar os nossos conhecimentos em prática? Consulte o material, participe das discussões no AVA e realize a nossa atividade número 2. A nossa equipe agradece a participação de todos e esperamos que nossas aulas, juntamente com a leitura detalhada do nosso material, além das atividades propostas, possam auxiliar vocês na sua aprendizagem. Até a próxima semana!